Hoje nós vamos ter uma aula de ciências sobre o ambiente. Essas fotos apresentam 3 tipos de ambientes diferentes. E em cada um deles há seres vivos, como as plantas, os animais e elementos não vivos como a água, o solo, a luz e o ar. Então aí nós vamos ter que entender que existem os elementos vivos e os não vivos, tá? Vamos lá. Olha aí. Aqui é uma parte do cerrado. Cerrado é onde está o cerrado no sertão, onde as plantinhas estão secas, né? Então, quase a gente não vê animais aí, né? Temos aqui a floresta amazônica e aqui o litoral, que é nas encostas, perto das cidades. Aí que tem prédio e tem as praias. Vamos ler um pouquinho. Todas estas fotos que a tia mostrou, todas elas acabam se relacionando entre si. Isso significa que os seres vivos estabelecem relação entre eles mesmos e também com o meio onde eles vivem. Porque os seres humanos, eles vão passam pelas florestas, vão tomar banho em praia, moram nas encostas. Eles sabem o tipo de vegetação. Então, isso é um relacionamento que eles têm. Em condições proporcionais pelos elementos não vivos do ambiente, vão selecionar os seres vivos que vivem naquele ambiente, né? Então, no mar vivem os animais, os peixes, né? Os animais que vivem no mar, os camarão, caranguejos, né? E também na floresta amazônica tem animais, né? Tem um monte de animais também. E também ele diz o seguinte: as condições proporcionadas pelos elementos não vivos do ambiente vão selecionar os seres vivos que vivem naquele ambiente. Assim seria impossível uma arara da floresta amazônica sobreviver num ambiente gelado da Antártida. Lá é muito gelo, é muito frio, né? Ela não ia aguentar. Onde vivem os pinguins, que também não conseguiriam viver na Amazônia, porque os pinguins gostam de gelo, né? Então, cada ambiente apresenta características próprias, determinadas pelas combinações entre o elemento que formam, ou seja, os seres vivos e os elementos não vivos, né? Vamos ver agora os seres vivos. E depois nós vamos ver os elementos não vivos. Os seres vivos nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. Todos os seres vivos precisam da luz do sol, da água, do ar e dos outros seres vivos, né? Os seres humanos, os outros animais e as plantas são seres vivos. Os seres vivos estão espalhados em vários ambientes do planeta. Aí à esquerda nós vimos um Pantanal no Mato Grosso, Mato Grossense, né? Aqui, ó, Pantanal aqui, ó. E à direita a vista aérea em trecho de floresta amazônica aqui, ó. Tá? Então um lugar é diferente do outro. E os seres vivos, eles nascem, crescem nas florestas, em tudo que é canto, né? Se reproduzem e depois eles morrem. Vamos ver mais aqui um pouco. Os elementos não vivos. Os elementos não vivos nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Porque a luz do sol é um ser não vivo. Então, nós vamos ver a luz do sol aqui, ó. Tá vendo? Ó. A luz do sol, cujas formas de energia são a luz e o calor, e elas são enviadas à terra para fazer a gente secar nossa roupa, a gente tomar banho de sol. O calor do sol não chega no mesmo modo e com a mesma intensidade em todas as partes do planeta. Enquanto um lado faz sol, no outro não faz, né? O sol ilumina a terra e aquece. O sol, aqui vem o solo já. O solo é a parte que nós pisamos, tá? O solo não é um ser vivo.
Mas o solo é que permite o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Nele e sobre ele vivem muitos animais. No solo estão principalmente os minerais. Aproveitamos e utilizamos o solo para realizar muitas atividades, como a gente caminha, a gente faz nossas casas, a gente planta, a gente constrói muita coisa, né? E o sol ilumina a terra. Vamos ver as rochas. As rochas também não é um ser vivo, interage com os outros elementos do meio ambiente, como a água, a chuva, os ventos, porque a gente vê rocha em tudo que é lugar, né? E com os seres vivos, ela reage, mas ela não é um ser vivo. Vamos ver mais. A água, vamos ver a água. A água cobre a maior parte da superfície do planeta. No planeta Terra, a maior quantidade de água salgada do que de água doce. A água salgada, ela existe nos oceanos e nos mares. A água doce é encontrada nos rios e lagos, nas geleiras e calotas polares, no ar, no solo e no subsolo.